vamos ir para o segundo papo. Finalmente eu estou continuando algum quadro desse canal, porque, né, nenhum deles eu dou continuidade, é inacreditável. Eu faço o primeiro episódio, depois o segundo não existe mais. Mas esse eu consigo dar continuidade, gente. E hoje eu vim falar um pouquinho do processo e mostrar também um pouquinho pra vocês o que eu faço no Procreate. Porque muitas pessoas têm curiosidade, até pra poder saber se vale a pena e tudo mais. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, o meu iPad, ele é de 2017, na verdade, e eu comprei ele em 2018. Meu chefe, ex-chefe no caso, né, porque eu não trabalho mais na empresa que eu trabalhava, enfim, ele foi para os Estados Unidos e eu falei assim, olha só, tu não quer comprar um iPad pra mim não, eu te dou o dinheiro, tu compra pra mim. Daí ele comprou pra mim, enfim, e trouxe. Incrível, maravilhoso. Oportunidades que, gente, se você tiver alguém que traga de fora, muito melhor, tá? Porque aqui as coisas estão absurdamente caras, inclusive agora, principalmente agora, né, que tá tudo em crise, tudo quebrando, tudo tá complicado, coisas eletrônicas no geral, até as coisas pro meu computador também estão muito caras. Eu queria um microfone melhor, por exemplo, e eu não tenho condições de comprar um microfone porque tá tudo muito caro. Mas, críticas à parte, o meu iPad, ele já é velhinho, então eu tenho o Procreate desde que eu comprei ele, em 2018, então 2018, 2019, 2020, 2021. Fazem 4 anos já que eu uso o Procreate. Ano passado eu usei menos até, parece, porque assim que eu comprei o computador eu comecei a usar mais o computador e com a mesa digitalizadora eu comecei a usar mais por causa do Photoshop, porque eu uso bastante o Photoshop, então foi uma mão na roda pra mim. Mas assim, eu amo o meu iPad e eu assim, não consigo me desfazer dele, a não ser que seja por um novo, né? Mas os novos estão tipo, eles são totalmente diferentes desse que eu tenho, eles são realmente mini computadores. A minha irmã comprou um e é literalmente um mini computador, é incrível. Mas então, gente, muitas pessoas perguntam se eu prefiro o Photoshop ou o Procreate. Eu gosto dos dois, mas eu prefiro particularmente o Photoshop porque o Procreate, querendo ou não, ele é limitado. Vou explicar pra vocês. Eu acho, na verdade, que não é nem justo querer comparar uma coisa com a outra. Primeiro porque o Photoshop é um software, na verdade, um software para computador. Ele tem a versão para iPad também, o que eu acho que não ficou tão bom, porque normalmente os aplicativos da Adobe, inclusive Fresco, que várias pessoas baixaram assim que eles lançaram, eu fui uma delas, e eu particularmente não consegui me adaptar muito bem, porque eu achei um pouco confuso, não achei muito interativo. O Procreate, por outro lado, ele é um aplicativo muito, muito, mas muito mesmo, muito interativo. Tu usa todos os teus dedos da mão e tudo tá também ao teu alcance, então eu gosto bastante dele por isso, sabe? E porque ele também, por poder desenhar na tela, porque eu, por exemplo, eu não tinha a mesa de display antes. Então, essa foi a minha primeira experiência em desenhar na tela e ser mais próximo do papel. E isso faz toda a diferença na hora de fazer o desenho, sabe? Pelo menos pra mim, faz muita diferença. Ah, mas Paula, eu quero muito fazer meus trabalhos no Procreate. Vale a pena pra mim usar a trabalho o Procreate? Eu acho que para trabalhos profissionais, assim, para empresas, para quadrinhos, para estampa, eu uso o Photoshop. Eu uso, às vezes, para fazer alguns elementos, eu faço no Procreate. Eu realmente não me sinto segura usando 100% o iPad, até porque ele tem bastante limitação pelo menos o meu, os atuais têm muita mais capacidade do que o meu, né? Mas o meu, a questão da bateria me incomoda, porque... na real, pelo menos ele te dá uma pausa de algumas horas, porque realmente a bateria não dura tanto, principalmente usando o aplicativo do Procreate, porque ele consome muita bateria, muita bateria mesmo. Eu deixo até a luz um pouco mais baixa, porque eu realmente não gosto de luz branca na minha cara, então isso me incomoda na hora que eu vou desenhar. Então, ou eu deixo o fundo mais acinzentado, ou eu abaixo a luz. Normalmente eu abaixo a luz, porque me ajuda bastante na parte da visão. Mas assim, para trabalhos que são, por exemplo, comissões, que são as coisas mais pessoais, que eu posso soltar um pouco mais o traço, que eu faço o ícone top, por exemplo, eu faço ele no Procreate, porque eu acho mais divertido fazer e também eu posso carregar ele para qualquer lugar para poder fazer. Eu não tenho limitação, eu posso pegar ele, ir para casa do meu namorado e trabalhar lá na casa dele, sabe? Essa parte da mobilidade do iPad eu amo, eu simplesmente amo essa mobilidade. E assim, esse é a minha opinião sobre o assunto, sabe? Tem gente que pode usar pra fazer trabalhos maiores e tal, mas o programa em si, ele é mais limitado, sabe? Uma vez, por exemplo, eu tive que fazer uma coisa que ele tinha... Quantos metros tinha? Tinha acho que 6 metros por 3, alguma coisa assim.
e simplesmente não aguenta no Procreate, sabe? Então o que eu fiz? Eu fiz o esboço, eu queria fazer uma coisa mais, ter um pouco mais de noção do que eu tava fazendo, um pouco mais de, não mais noção, mas eu queria ter um pouco mais de controle sobre as coisas, e eu não tava com a minha mesa de display na época, eu tava com a mesa, a One Wacom normal, sequinha. E aí eu falei, cara, eu vou fazer porque até eu consigo trabalhar no quarto e tal. E era uma época que tá meio quente, meu Deus do céu, eu quero muito no ar-condicionado no meu quarto, que tá muito bom. Aí eu levei meu iPad pro quarto e fiquei trabalhando lá e fiz os modelos lá pra poder mandar pro cliente aprovar. Então, assim que ele aprovou o esboço, aí eu passei tudo pro meu computador e terminei tudo no computador. Porque ele simplesmente não aguenta, gente. Não dá pra fazer umas coisas muito gigantes, muito enormes e tal. Mas pra coisas mais simples, mais tranquilas, post de Instagram, artinha 3, artinha 4, ele aguenta tranquilamente, sabe? E também ele tem limites de acordo com o tamanho do arquivo, ele vai ter limites de camadas. Isso é uma coisa que mostra o meu ponto, que o Procreate ele é limitado, sabe? Enquanto no Photoshop eu posso fazer 500 camadas, uma coisa que eu não faço, porque eu normalmente trabalho com uma camada, porque eu sou vida louca, mas mesmo assim eu tenho essa possibilidade, sabe? Ele é muito mais aberto para essa possibilidade do que o Procreate. Mas no fim eu me divirto muito trabalhando em cima do Procreate. Eu consigo testar algumas técnicas, às vezes que eu penso assim, eu olho que alguém fez alguma coisa diferente, eu falo, vou testar. Ao invés de eu pegar meu computador, ligar o computador, abrir o Photoshop, fazer as coisas no Photoshop, eu posso simplesmente pegar meu iPad, abrir o Procreate e faço em qualquer lugar que eu estiver com ele, né? Tem uma coisa do Photoshop que eu uso demais ao longo da minha pintura e que no Procreate eu me sinto um pouco limitada, que é a questão de ajuste de cores. Ele tem equilíbrio de cores, ele tem curvas, mas eu particularmente não gosto de usar as curvas, eu prefiro usar outras coisas que tem no Photoshop e que não tem nele, sabe? Então, assim que eu termino minha obra de arte... Desculpa falar isso, mas eu esqueci a palavra. Assim que eu termino a minha arte, por que eu falei obra de arte? Não faz sentido algum. Mas assim que eu termino a minha arte, normalmente eu jogo ela pro Photoshop e aí sim, eu faço os ajustes que eu preciso fazer nela, porque exatamente por essa questão de eu conseguir fazer muito mais coisas, de ter muito mais possibilidades de fazer no Photoshop. Mas apesar de tudo isso que eu tô falando, eu amo o meu iPadzinho, pequenininho, velhinho, maravilhoso. E assim, na época, inclusive várias pessoas me perguntam de preço, na época eu paguei R$3.600. Nossa, eu tava economizando muito, depois eu fiquei quebrada por alguns meses, mas, né, deu tudo certo. E eu paguei R$3.600 pensando que ele veio de fora, mas ele tem 256 gigas. Sei lá, eu peguei com a maior quantidade de gigas possível, porque, por exemplo, a Amanda pegou com menos gigas e o dela uma vez deu pau, sabe? Porque tinha muito arquivo dentro dele, então às vezes é bom fazer uma limpa nos arquivos e tal. E, inclusive, isso é uma coisa que eu tenho que fazer meu, e que eu nunca fiz. Eu tenho arquivo dele desde 2018, os mesmos, antigos mesmo. Tô louca pra perder o iPad. Gente do céu, hoje é o dia dos caminhões dessa rua. Desculpa que eu tentei gritar ali pra poder sobressair o caminhão. Mas é isso, gente. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre a relação do Procreate com o Photoshop e tudo mais. E quais as minhas impressões depois desses 4 anos usando esse aplicativo. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas e questionamentos em relação a ele, o que eu acho e tudo mais, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu posso tentar fazer um outro vídeo, né, no caso, respondendo as perguntas de vocês em relação ao Procreate, mostrar algumas coisas também que vocês tenham curiosidade. Como me sobraram alguns minutinhos aqui, eu vou deixar vocês assistindo ao processo e vou falar um pouquinho sobre a minha lojinha, gente, ampmilanese.com, tá bom? Eu vou deixar aqui o linkzinho dela, inclusive vai ficar linkado ali embaixo, assim como as minhas redes sociais, pra quem não me segue ainda e quem quer ver mais coisas e ver eu falando essas besteiras que eu falo aqui. Lá na minha lojinha, por enquanto, eu tô trabalhando só com prints, adesivos e um postal do Chandler, do Friends, que eu achei maravilhoso. É porque eu mandei fazer de teste e tinha quantidade mínima, então eu tive que fazer vários. E daí eu resolvi voltar pra vender, porque ele ficou, na verdade, a qualidade dele ficou, tipo, totalmente, assim, maravilhosa e eu amo ele. Então, quem quiser conferir os produtinhos lá, eu vou botar alguns produtinhos aqui pra vocês verem mais ou menos do que eu tô falando.
E acessem lá a lojinha pra ver se vocês gostam de alguma coisa e tal. Eu tô tentando procurar fornecedores pra trabalhar com outras coisas também, mas não tá fácil porque agora tá tudo muito caro. E eu acho que também as pessoas estão se segurando mais por conta de tudo que tá acontecendo, né? Eu acho que tá bem difícil, até inclusive pra mim, né? Pra poder fazer as coisas, tudo, eu não estou conseguindo deixar sobrar aquele dinheirinho no final do mês. E eu aposto que as pessoas também. Mas mesmo assim, né? Pra quem quiser, pra quem gostar e pra quem tiver algum interesse em comprar na lojinha, vai estar ali disponível o link pra vocês. E outros 2 produtos que eu tenho, que são e-books. Eu tenho um e-book relacionado ao Instagram, a como crescer no Instagram, pra ajudar vocês e tudo mais, que eu lancei esse ano. E eu tenho um guia de 5 passos pra quem tá querendo começar a fazer arte digital. Então eu fiz esse guia de 5 passos no ano passado e, inclusive eu adoro ele, gente. Ele ficou tão bonitinho. Assim, ó, quem quiser dar uma olhadinha lá, o link deles também tá na minha lojinha, tá? Pra quem quiser, tem lá nos painéisinhos de quando tu entra assim no site. Tem o link direto pra Hotmart pra eles, tá? Pra vocês verem certinho o que tem dentro e pra ver se interessa. Então é isso, gente. Já falei dos meus jabazinhos. Quem quiser lá olhar, olhem e tudo mais. Pra quem já é artista e caiu aqui do nada e não sabe do que se trata aqui esse canal, eu tenho alguns conteúdos que podem ajudar vocês. Eu tenho o conteúdo do Trello, que é um conteúdo que o pessoal gostou bastante, que é pra poder organizar as encomendas e fazer um Trello bonitinho, com tabela de preços, com como funciona, com modo de pagamento, essas coisas assim. Eu ajudo vocês a usar o Trello de uma maneira que vai ajudar o trabalho de vocês e também os clientes a entenderem certinho do que se trata o trabalho. E, gente do céu, eu fico tão feliz quando eu vejo o pessoal me mandando os Trellos, seus Trellos, que daí eu vejo assim e fico, ai, tá tão bonitinho, meu Deus do céu. Que legal que eu influenciei as pessoas para uma coisa positiva que vai ajudar elas de alguma forma. Ai, meu Deus. Ai, gente, deixa eu contar pra vocês um pouquinho da arte, né? Que eu nem falei nada da arte, o que tava acontecendo aí. E a real é, nem eu sabia o que ia acontecer dela, tá? Eu juro, não fazia a mínima ideia. Eu só criei o arquivo em A4 e falei assim, putz, deixa na mão de Deus mesmo, porque eu não faço a mínima ideia. Inclusive, eu tô fazendo muito esse fundo com esses splashes assim mais doidos, que parecem minha transição lá da Twitch. Posso até botar ela aqui em cima. Olha só essa transição. É eu que fiz, gente. É um gif maravilhoso. Maravilhoso, tá ligado? Eu me super elogiando, não sei o quê. Mas enfim, na verdade, as cores não ficaram dessa forma que acabou ficando aí no vídeo final. E eu coloquei até um chiclete na boca dela, porque eu achei que condiz, sabe? No negócio. Só que só quando eu botei pro Photoshop eu vi. Enfim, vou colocar aqui o resultado final. É isso. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau!